Saudações a todos os nossos amigos que estão nesse momento participando dessa lição. Eu sou o professor Ronald do Instituto Teológico Metanoem, servindo os amados. Nós estamos meditando nessa lição da chamada Apologética Cristã da editora Betel Dominical, ok? Hoje nós temos a lição número 12, a nossa lição número 12 tem como tema o testemunho dos evangelhos sobre a existência de Jesus. Mas antes de prosseguir, eu quero parabenizar a você que participou de todas as nossas aulas esse ano, ou pelo menos a maioria. Estamos aqui para te apoiar, lembrando que este material pode ser baixado no teu aparelho para ser usado na tua aula, ok? Então você tem acesso, é gratuito. Deus te abençoe. Hoje nós estamos na lição número 12, penúltima lição do ano, testemunho dos evangelhos sobre a existência de Jesus. Nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 1, né? Um texto bem conhecido, é o versículo 14, que nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A verdade aplicada diz: Jesus foi um homem real, não um fantasma ou um simples espírito, ao ponto de conviver entre os homens, ok? Nós temos três objetivos. Primeiro, estudar o Evangelho de Jesus Cristo por Mateus. Depois, aprender sobre a historicidade de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas. E verificar como o evangelista Marcos apresenta Jesus. Nosso texto de referência está em Mateus 16, versículos 13 ao 17, você pode acessar, ok? Lê na tua Bíblia tranquilamente. Eu vou para a introdução. A introdução diz: o principal testemunho cristão sobre Jesus são os evangelhos. Resumem cada um à sua maneira os primeiros ensinos das primeiras décadas do cristianismo sobre a pessoa, as palavras e as obras de Jesus. Então os evangelhos são os primeiros ensinos, né, e excelentes, tá, resumos das palavras, obras e a pessoa de Jesus. Mateus e o seu evangelho. Nós vamos ver em Mateus a genealogia de Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento, e Jesus como rei dos judeus. Quando nós lemos Mateus, vemos que o surgimento de Jesus não foi por acaso, foi profetizado nos escritos que os judeus tanto veneram, que se chama Lei de Moisés, Profetas e Salmos. A Lei de Moisés se refere mais ao Pentateuco, tá? Depois profetas, uma boa parte onde são levantados homens de Deus para profetizar, e os Salmos, que são chamados também livros poéticos. Todos eles testificam gradativamente da vinda do Messias Salvador Jesus Cristo. A genealogia de Jesus é em Mateus. Mateus tem por objetivo escrever para os judeus, sendo assim, escreve segundo os padrões judaicos e mostra a genealogia de Jesus segundo o ponto de vista judaico, apontando Jesus como descendente de Davi, assim como do patriarca Abraão. Veja, meu amado, minha amada ouvinte aí, veja que se Mateus está escrevendo para o grupo dos judeus, o que ele vai fazer? Vai justamente escrever segundo os padrões judaicos. Então, na comunicação, quando você quer se comunicar com um grupo, você adequa a tua comunicação para esse grupo. A aula, por exemplo, hoje, né, estudando para um número grande de pessoas, mas no teu particular, você pode ministrar essa aula para jovens ou para adultos, e você vai adequar sua linguagem. Então, Mateus adequa seu escrito para os padrões judaicos. E a forma que ele mostra a genealogia de Jesus, justamente é conforme um judeu espera que seja do Messias, apontando assim Jesus como descendente de Davi, assim como do patriarca Abraão. Então, para o judeu,
dois personagens que são de mera importância são Abraão, o pai, né, deles, tá? O pai é o gerador de toda a nação, o pai, né? E Davi, que seria o rei, né? O rei prometido. Através da descendência de Davi viria o Messias prometido. Então Davi e Abraão são personagens importantíssimos, por isso que Mateus cita estes personagens, tá, para dar a entender que Jesus veio conforme está escrito nas Escrituras. Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Os judeus sabiam que o Messias seria da família real. Outro fator importante é o vínculo de Jesus com Abraão. Veja que Gênesis disse, Gênesis 12, 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando fala em ti, está falando com Abraão. Então, diz em ti, Abraão, né, serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa referência do Redentor, do Messias, se refere justamente a um descendente de Abraão. E a 2 Samuel 7,12 faz referência à descendência de Davi, falando com Davi, farei levantar depois de ti, tá? Esse ti se referindo a Davi, a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então o futuro rei seria da descendência de Davi, ok? E Jesus é o rei dos judeus. Um dos objetivos de Mateus é mostrar que a promessa feita a Davi, em 2 Samuel, onde nós já lemos, se cumpriu com o nascimento de Jesus. E se você começar a fazer a colheita dos versículos, aqui eu coloquei só um, são muitos versículos que fazem esta referência. Mateus 2, 1 e 2, por exemplo, disse, perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tá? Então é interessante essa pergunta, né, desses sábios do Oriente que vêm e fazem esse questionamento. Você vai ver também, no próprio julgamento de Jesus, ele é acusado de ser rei e é questionado se ele é rei, né? E Jesus disse, tu o disseste, né? Ou seja, Jesus sabe quem ele é o Messias prometido, né? E Mateus nos traz muita informação, tá? Referências justamente para apoiar esse ponto. Já Lucas nos traz uma informação da genealogia de Jesus de forma diferenciada. Ele mostra Jesus e a promessa de um Salvador. O Antigo Testamento preanunciava o surgimento de Jesus Cristo. Bom, eu fiz um resumo mais objetivo para você de Lucas, tá? Quem que é o autor do Evangelho de Lucas? É Lucas. É destinado para quem? Para os gregos. Qual o propósito? Apresentar Jesus como homem perfeito, ou o Filho do Homem. Então ele apresenta informações e detalhes comprobatórios dos fatos, ok? Então, se Lucas está referindo-se aos gregos, ou seja, aos gentios, tá? Quando se refere aos gentios, né? Então Lucas vai fazer propositadamente, tá, que a genealogia de Jesus, né, se adeque a este propósito. Tá? Isso é importante. Vamos ver aqui, 2.1. A genealogia volta até Adão, mostrando assim a humanidade de Jesus. Você lembra que Mateus, quando ele está fazendo da genealogia de Jesus, ele para em Abraão. Jesus, filho de Abraão, ponto, aí parou. Já Lucas, ele vai continuar puxando para trás até chegar em Adão. Jesus, filho de Adão, tá? Adão de Deus. Tá? Então, é mostrado para os gregos que eles também são criação de Deus. Eles também foram criados à imagem e semelhança de Deus, igual a todas as pessoas. Tá? Então, esse é o objetivo em Lucas, mostrar para nós que não somos judeus, para os gentios, né? Que também temos parte na promessa, porque esta promessa primeiramente foi dada a Adão. É interessante isto, tá?
porque às vezes a pessoa diz, mas a promessa não é para mim, porque a promessa é da descendência de Abraão, mas em Adão também tomamos parte dessa promessa. Lucas 3,31 nos mostra a genealogia de Jesus através de Natã. Se você olhar Mateus, não é através de Natã, é através de Salomão. Então, os dois são filhos de Davi, só que Lucas puxa, né, de Natã e Mateus de Salomão. Alguns comentaristas acham, então não é muito fácil provar isso, mas que Lucas está mostrando a genealogia da mãe, que é Maria, provando que Maria também é da descendência da linhagem de Jesus, assim como José, Mateus prova que é da descendência também de Davi. Então, como o Messias deveria vir da descendência de Davi, os dois apontam para esse foco. Então, Jesus não foi enviado só para os judeus, mas para a humanidade. É isso que nos mostra a genealogia de Jesus. Voltar até Adão é voltar ao jardim do Éden, e voltar à primeira promessa de um Salvador. Gênesis 3,15, Deus disse que enviaria da semente da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E é isso que Lucas nos mostra quando ele volta na sua genealogia. Então, nesse texto, vamos ver o que? Gênesis 3,15, onde se predisse o nascimento de Jesus como a semente da mulher, ia vir uma ocasião em que a mulher ia conceber o Messias. Também se revela que esse Messias ia sofrer o sofrimento de Jesus. A serpente feriria o calcanhar, ferir no calcanhar, limitar seu tempo de vida, sua trajetória aqui na terra. E realmente, Jesus morreu com 33 anos mais ou menos. Ele foi ferido de várias formas. E também nos mostra este proto-evangelho chamado de Gênesis 3,15, que a vitória, Jesus teria vitória sobre Satanás. A humanidade teria vitória sobre Satanás. A cabeça de Satanás seria ferido. Aquele que tinha o império da morte, ele seria aniquilado. E a palavra aniquilar é ser reduzido a nada. E isso é de suma importância, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você esteja entendendo, ouvindo aqui nesse momento, que Satanás foi reduzido a nada. Hoje, se você está em Cristo Jesus, Satanás não tem direito algum sobre a tua vida. É isso que está dizendo, tá bom? Bom, o Antigo Testamento pré-anunciava o surgimento de Jesus Cristo. O pensamento judaico estava limitado ao plano terreno, um rei que já derrubaria o Império Romano. É isso que eles, a princípio, entendiam. Por isso, Jesus, em Lucas 24, versículos 27 e 31, todo esse bloco, na verdade, do 27 ao 31, ele mostra como, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Disse o texto, então se lhes abriram os olhos. Jesus mostra, explica, após a ressurreição, que todas as escrituras se cumpriram na vida dele. No Antigo Testamento preanuncia ainda o surgimento de Jesus. O pensamento judaico, então, aliás, desculpe, esse aqui repetiu. Bom, 3. A visão de Marcos sobre Jesus. Jesus como filho do homem, Jesus o servo sofredor, e quem é Jesus? Vamos lá? Marcos apresenta o quê? O autor é Marcos, destinatários são os romanos, e o propósito é apresentar Jesus como o Filho do Homem, é Filho de Deus, ok? Então, este Evangelho de Marcos, ele contribui para provar a existência de Jesus. Então, o formato que Marcos escreve é direcionado a um grupo. Quem é o grupo? Romanos.
Se você percebe o Evangelho de Marcos, é um evangelho curto, objetivo, tá? Por quê? Porque o romano é assim, o romano, ele, nesse contexto que daquela época, os romanos, eles têm um sistema muito objetivo. Eles não gostam muito do enfeite. E Marcos, escrevendo para eles, escreve de uma forma bem objetiva. Então, o Evangelho de Marcos, por isso, é o evangelho mais pequeno que você tem, de todos os evangelhos, ok? E ele tem por objetivo apresentar Jesus como Filho do Homem e Filho de Deus ao mesmo tempo. Como Filho do Homem, ele coloca diante da mitologia grega esses deuses fantasiosos. Em Marcos 2, versículo 10 e 28, aponta o próprio Jesus se identificando como o Filho do Homem. Ou seja, quem é Jesus? Jesus é alguém que pertence ao gênero humano. Tá? Jesus é uma pessoa que está igual aos outros, tá? A um nível de ser humano comum. Tá? Isso que Marcos apresenta. Também ele apresenta Jesus vivendo no meio dos marginalizados. Está vendo? Ele é comum. Ele, em Marcos 1,41, ele toca em leprosos, ele come com os pecadores e acolhe a mulher impura. E assim vai vários exemplos que Jesus é uma pessoa que está aqui não para ser venerado como os deuses pagãos mostravam, mas sim, tá? Ele veio para servir. É interessante isto. Jesus, como Deus entre os homens, né? Ele se faz homem, ele não exige ser venerado, ele não explora, não domina o ser humano, mas ele disse, eu vim para servir. Dessa forma que se mostra Jesus, o servo sofredor. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que se faz, né? Quem dizem os homens que eu sou? É Jesus perguntando. E vamos ver de forma bem objetiva que Jesus é narrado de forma tão clara que possui sinais inequívocos da realidade. Jesus é apresentado como perfeita pessoa, tá? Jesus nos apresenta como um ser humano concreto, real, tá? Então não tem dúvida, tá, de que ele é aquilo que os profetas falaram. Só lembrando uma coisa, o evangelista Marcos, ele não faz invocação dos profetas. Você vai ver a diferença nisso. Enquanto Mateus, ele invoca, né, os escritos, conforme o profeta Isaías disse, conforme Jeremias disse, conforme está escrito na lei, nos profetas, nos salmos, Mateus fala isso. Marcos não. Por quê? Porque os romanos não conhecem essas profecias. É bem simples, tá? E quando você vê Marcos usando padrões judaicos, tá? Marcos explica, tá? Como é o padrão judaico. Então, no Evangelho de Marcos está sendo direcionado para os romanos, tá? E se mostra um Jesus que é real. Meus amados, nós chegamos no final. As narrativas do Novo Testamento sobre Jesus estão além da capacidade que o homem tem de inventar. Tá? Como alguém já disse, é impossível alguém inventar um homem como esse. Jesus é uma pessoa perfeita, um homem perfeito, um homem que tem uma capacidade fora de série, tá? É impossível inventá-lo. Tá? Ele é muito natural, ele se mostra de fato um ser humano, tá? Que convive com os seres humanos. Amém? Nós chegamos no final, nós estudamos o Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, aprendemos sobre a historicidade de Jesus Cristo no Evangelho de Lucas e verificamos como o evangelista Marcos apresenta Jesus. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, obrigado por ter chegado até o final, parabéns para você. Se você não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a todos os conteúdos que nós colocamos à disposição para você. E Deus te abençoe, né? Se Deus quiser, semana que vem estamos aqui e já desejando para você, né, um felizes festas, tá? Já, né, que já vai ser próxima semana, dia 29, então feliz festa para você, semana abençoada, uma excelente escola bíblica dominical para você.